Olá, amados irmãos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se inscreva em nosso canal, deixe um gostei e acompanhe os ensinamentos de Jesus. Assim estará contribuindo para que a palavra de Deus seja encaminhada para mais pessoas. A Bíblia, como um dos textos religiosos mais influentes do mundo, enfatiza repetidamente a importância de não pecar em sua narrativa e ensinamentos. Pecado, segundo a perspectiva bíblica, representa um afastamento dos caminhos de Deus, uma transgressão das leis morais e espirituais que Ele estabeleceu. A Bíblia nos ensina que evitar o pecado é essencial, pois os pecados têm consequências tanto na vida terrena quanto na vida após a morte. Além disso, o pecado pode prejudicar nossos relacionamentos com os outros e com Deus. Nesta introdução, exploraremos a razão pela qual a Bíblia atribui tanta importância à evitação do pecado e como esse ensinamento molda a visão de moralidade e espiritualidade na tradição cristã. Na narrativa da Bíblia, são frequentemente mencionados 6 pecados que são considerados os mais terríveis e dignos de condenação. Esses pecados são vistos como particularmente graves devido às suas implicações morais e espirituais. Vamos explorar cada um deles em uma narrativa. Houve um tempo em que a humanidade ainda estava se adaptando ao mundo, e foi nesse contexto que os 6 pecados mais terríveis da Bíblia surgiram. O primeiro pecado que se destaca é a soberba, que é frequentemente associada à queda de Lúcifer. Sua arrogância e desejo de ser igual a Deus o levaram à sua expulsão dos céus e à sua transformação em Satanás, o inimigo de Deus. A soberba é um dos pecados mais insidiosos e frequentemente condenados na Bíblia e na tradição cristã. Ela é definida como um orgulho excessivo, uma elevada estima de si mesmo em detrimento de outros e, muitas vezes, uma tentativa de desafiar a autoridade divina. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da soberba, lembrando-nos que a soberba precede a ruína e o espírito altivo precede a queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Outro pecado terrível é a avareza, que é a busca incessante por riquezas materiais, muitas vezes às custas de outros. Um exemplo clássico disso na Bíblia é a história de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. A avareza muitas vezes leva à exploração, desonestidade e ganância desmedida, e é frequentemente associada a histórias trágicas na Bíblia. O ensinamento bíblico é claro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A avareza pode corroer o caráter, levar à degradação moral e espiritual e prejudicar relacionamentos interpessoais. A tradição cristã incentiva a generosidade, a partilha e o cuidado pelos menos afortunados como uma forma de contrapor a avareza. Cultivar uma mentalidade de contentamento e gratidão pelo que se tem, em vez de cobiçar constantemente mais, é um caminho para viver uma vida mais alinhada com os princípios cristãos, colocando Deus e o próximo acima dos bens materiais. Evitar a avareza é, portanto, um passo importante no caminho da virtude e da espiritualidade cristã. A ira é o terceiro pecado notável, pois pode levar a atos de violência e destruição. No Antigo Testamento, a ira de Moisés o impediu de entrar na terra prometida. A ira, frequentemente associada à raiva descontrolada e à hostilidade em relação aos outros, é um pecado que a Bíblia também condena. Embora a raiva em si não seja necessariamente pecaminosa, a Bíblia adverte contra a ira descontrolada e o ódio prolongado, que podem levar a ações prejudiciais e relacionamentos destruídos. O apóstolo Paulo aconselhou: "No vosso furor, não pequeis." Efésios, capítulo 4, versículo 26. Destacando a importância de não permitir que a ira dê origem a atos prejudiciais. A história de Moisés,
que em um momento de raiva desobedeceu a Deus e não pôde entrar na terra prometida, serve como um exemplo das consequências da ira descontrolada. A ira pode prejudicar relacionamentos e causar feridas profundas. Portanto, a Bíblia nos incentiva a buscar o autocontrole, a compreensão e a empatia, em vez de ceder à ira. A prática do perdão e da paciência também é enfatizada como um caminho para evitar esse pecado. A luxúria, o quarto pecado, é o desejo sexual excessivo e desordenado, muitas vezes levando a comportamentos imorais. Um exemplo disso é o caso de Davi e Batseba, que resultou em adultério e morte. A luxúria é um pecado que a Bíblia frequentemente condena, representando o desejo sexual excessivo e desordenado, que vai além dos limites do que é moralmente aceitável. A Bíblia adverte contra a busca de prazeres sensuais a qualquer custo, pois pode levar a comportamentos imorais e prejudiciais. A história do rei Davi e Batseba é um exemplo notável da condenação da luxúria na Bíblia. Davi cedeu à tentação da luxúria, cometendo adultério com Batseba e orquestrando a morte de seu marido Urias. Esse pecado resultou em sérias consequências para Davi e sua família, mostrando que a luxúria tem o potencial de causar grande sofrimento. O ensinamento cristão exorta os fiéis a buscar pureza e santidade em seus relacionamentos sexuais e a respeitar os princípios do casamento e da castidade. A história do rei Davi e Batseba é um exemplo notável da condenação da luxúria na Bíblia. Davi cedeu à tentação da luxúria, cometendo o adultério com Batseba e orquestrando a morte de seu marido Urias. Esse pecado resultou em sérias consequências para Davi e sua família, mostrando que a luxúria tem o potencial de causar grande sofrimento. O ensinamento cristão exorta os fiéis a buscar pureza e santidade em seus relacionamentos sexuais e a respeitar os princípios do casamento e da castidade. A luxúria é vista como um desvio dos desígnios de Deus para a sexualidade humana, que são destinados a ser expressos no contexto do compromisso e do amor mútuo. A preguiça é o quinto pecado que merece destaque, pois é vista como uma falta de responsabilidade e diligência. Na parábola dos talentos, Jesus condenou o servo preguiçoso por não fazer uso de seus dons. A preguiça, muitas vezes definida como a falta de disposição para o trabalho ou a inatividade constante, é considerada um pecado na Bíblia e é desaprovada pela tradição cristã. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da preguiça, enfatizando a importância do trabalho diligente e da responsabilidade. O livro de Provérbios nos oferece um exemplo claro dessa condenação, quando compara o preguiçoso a uma formiga que trabalha diligentemente para garantir sua subsistência. O Novo Testamento também incentiva a não sermos preguiçosos na obra do Senhor, ressaltando a importância de ser ativo e produtivo na fé. A preguiça pode levar a um desperdício de potencial e oportunidades, afastar-nos do nosso propósito e prejudicar nossa capacidade de servir aos outros. Na tradição cristã, o trabalho é visto como uma maneira de honrar a Deus e contribuir para o bem-estar da comunidade. Portanto, evitar a preguiça é essencial para seguir os princípios cristãos de responsabilidade, diligência e serviço ao próximo. A Bíblia nos exorta a ser ativos, produtivos e a cumprir nossas tarefas com zelo, reconhecendo que o trabalho bem feito é uma forma de honrar a Deus e servir a humanidade. Finalmente, a inveja é o sexto pecado terrível, que se manifesta na cobiça do que pertence a outra pessoa. A história de Caim e Abel é um exemplo desse pecado, onde a inveja levou ao homicídio. A inveja é um pecado que a Bíblia condena fortemente, pois se manifesta como um sentimento de ressentimento e cobiça em relação às realizações ou bens de outras pessoas.
A inveja muitas vezes leva à amargura e ao desejo de prejudicar ou superar aqueles que são objeto de inveja. Na Bíblia, a história de Caim e Abel é um exemplo notório da destruição que a inveja pode causar. Caim sentiu inveja do favor de Deus em relação a Abel e, como resultado, cometeu o primeiro assassinato na história da humanidade. O Novo Testamento também adverte contra a inveja, destacando-a como um dos atos da carne que são contrários ao Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Em vez disso, os cristãos são incentivados a cultivar virtudes como a gratidão, o contentamento e o amor ao próximo. A inveja não apenas prejudica o invejoso, corroendo seu próprio bem-estar emocional, mas também pode causar danos aos relacionamentos e à comunidade em geral. Portanto, a tradição cristã enfatiza a importância de superar a inveja, praticando a generosidade e o respeito pelos outros. Evitar a inveja é essencial para viver uma vida alinhada com os princípios cristãos de amor, compaixão e gratidão, reconhecendo que somos todos únicos e igualmente merecedores do amor de Deus. Esses 6 pecados, soberba, avareza, ira, luxúria, preguiça e inveja, são considerados os mais terríveis na Bíblia, pois representam desvios graves do caminho da retidão moral e espiritual. A Bíblia nos ensina a resistir a esses pecados e a buscar uma vida de virtude e santidade. Evitar o pecado não apenas fortalece o relacionamento com Deus, mas também promove relacionamentos saudáveis com o próximo e a comunidade. Isso requer a prática da humildade, do autocontrole, da generosidade e do perdão, além de buscar a virtude e a santidade em todas as áreas da vida. Em última análise, a Bíblia nos ensina que o caminho da retidão é o caminho da bênção e da vida abundante. Evitar o pecado não é apenas uma questão de obediência religiosa, mas uma busca por uma existência mais plena, em que o amor, a compaixão e a moralidade se tornam os alicerces de nossa jornada espiritual. A Bíblia nos encoraja a escolher o bem sobre o mal, a virtude sobre o vício e a graça sobre o pecado, a fim de encontrar significado e propósito na busca pela vida eterna.